Olha, eu lembro que a gente fazia muito exercício mesmo, e que a gente aprendeu a assim, reconhecer também os padrões de exercícios, né? Tinham muitos exercícios que eram parecidos um com os outros nas várias provas do Enem, que caía assim mais ou menos o mesmo tema da matemática com números diferentes, né? Então a gente fazia muito exercício e aí cada vez ficava mais fácil você identificar no exercício o que você tinha que fazer, que fórmula você tinha que usar. Né? Então, acho que eu lembro que isso me ajudou muito. Principalmente se você começa a fazer pelos exercícios fáceis e aprende o básico bem feito, você consegue enfrentar os exercícios difíceis, né? Então, acho que isso era muito útil. E também, quando você fazia aquela leva de exercício do mesmo tema, fazia você se sentir bem, assim, de estar acertando, que eu acho que é uma coisa muito importante. Tipo, você chega na prova, já abre, a primeira coisa que tem é um exercício difícil pra caramba, abala completamente seu emocional ali, né? Então, assim, saber reconhecer os temas da matemática ali, e fazer vários exercícios, começando pelos mais simples, era muito bom. Legal. Lembro que você ensinava pra gente esses hackzinhos também, umas lógicas, uns shortcuts, como chama isso em português? Esqueci. O que me ajudou também nessa questão de controlar o tempo, não só para menos, como todo mundo quer, mas para mais também, é de realmente prestar mais atenção nos detalhes. E saber identificar em cada exercício quais são as coisas importantes, porque se você passa muito rápido, você nem vê as coisas, não consegue interpretar nada. E eu errei muito por causa disso, porque eu sou muito impaciente, muito. Mas era, então, a questão do tempo. Mas eu lembro que ajudava muito os nossos outros colegas lá, que eram um pouco mais devagar. E eu digo devagar, a pessoa é normal. Eu que saiu apelando tudo, né? Mas era muito bom essa questão do controle do tempo também. Era Legal. muito interessante. Eu digo que, na verdade, eu fiquei decepcionada porque eu queria acertar 30 questões. E eu Aham, acertei, acho que 28. E, aham. para mim, isso foi a pior coisa do mundo. Fiquei triste. Só que a gente tem que reconhecer as aptidões que a gente tem. Eu tirei 980 de redação, Uhum. entendeu? E o que eu Legal. errei, eu gosto de sempre deixar bem claro isso, porque o que eu errei foi gramática. Eu perdi ponto na competência de gramática. Ou seja, eu errei uma coisa tão besta que um dos corretores não viu. Porque Uhum. quando é 780, é porque um deu 700, Eu, um deu eu, 1000 e o 980. Um deu 1000 e o outro deu 960. Então, assim, eu sou um gênio da escrita. Agora, quer dizer, na verdade também não. Eu perdi essa habilidade também, eu não sei escrever mais. Mas na matemática eu tive que penar muito, entendeu? E só que eu também, a minha estratégia do Enem foi fazer redação e resolver exercício de matemática. Eu só estudava isso. E porque, querendo ou não, quando você aprende matemática, você consegue resolver muitos exercícios de física também, né? exatamente. Muitos. Em plena convicção que todas as fáceis e a maioria das intermediárias eu acertei mesmo. Assim, eu sabia mesmo. Legal. E as outras eu posso ter errado ali no cálculo, me atropelado. Também, por exemplo, tinha alguns assuntos que eu realmente era aquela questão de você saber administrar o conteúdo que vai cair. Então, por exemplo, análise combinatória, que tinha algumas questões de análise combinatória que eu sabia resolver, as mais simples e tudo mais. Só que as questões complexas de análise combinatória, até hoje, para mim, não faz o menor sentido. Eu não consigo entender. Então, assim, essas questões mais difíceis é você aprender a largar a mão, entendeu? Não seja fominha. E também, assim, uma questão de administrar a prova, que é você, tipo assim, você olhar a questão, se você saber identificar se ela é fácil, intermediário ou difícil. E aí, se você olha a questão, sabe que ela vai te tomar um pouco mais de tempo, e que nessa questão como chama? É TRI? Nem lembro mais. R, aham. A questão do TRI de você saber que a difícil vale menos nota se você não acertar as fáceis. Então, você saber simplesmente pular a questão e voltar depois, entendeu? Isso foi bastante importante também. Que eu, assim, eu tinha, é uma questão muito, fazer prova é uma questão muito estratégica, né?
E aí, a questão da matemática, me ajudou muito a perceber esses pequenos detalhes na prova de matemática. Mas se você aplicar isso para a prova inteira, para o Enem inteiro, a minha realidade era o seguinte: eu não precisava tirar uma nota absurda de matemática, de biologia, de natureza, né, no caso, porque eu queria passar num curso cuja nota de corte não era tão alta assim. Né? Eu sei que as pessoas que estão estudando para medicina ou cursos mais concorridos, elas têm que ter uma outra mentalidade, mas a minha estratégia funcionou para o curso que eu queria passar, foi essa, de aprender a deixar algumas coisas de lado, né? A pessoa que quer acertar mais, ela tem que estudar mais que eu, mas eu não estava disposta a estudar mais. Eu tive que agir com estratégia. Cada um tem que analisar a sua realidade, suas aptidões, assim, para estudar, eu acredito que para estudar para o Enem, e até concurso, que agora é uma das minhas possibilidades, as pessoas ficam focando muito, assim, você não pode estudar só o que você gosta e o que você é bom. O que você gosta e o que você é bom, é claro que você tem que revisar para lembrar, só que se você estudar só isso, as partes que você não gosta, o que você é ruim, você vai tirar nota muito ruim. Você tem que enfrentar mesmo o que é difícil e o que é ruim, né? E foi o que eu fiz, né? A gente ficava lá resolvendo exercício de matemática. Mas só que eu me divertia, assim. Quando você começa a entender, era divertido. A maioria das pessoas com a matemática é que elas não conseguem entender. E aí você se frustra. E aí que você tem todos aqueles sentimentos ruins ligados àquilo. E aí, como você não consegue entender, desde que você era criança, tinha que pintar quantos quadradinhos era a fração lá no retângulo 3 de 5, se você se frustra nesse momento, você vai carregar esses sentimentos negativos da matemática pelo resto da sua vida, entendeu? Então, a questão é que eu lembro que ajudou muito, Afonso, você mostrar essas outras maneiras para a gente de resolver as questões. Porque, às vezes, a maneira convencional que o professor usa não é uma maneira que faz sentido na minha cabeça. Mas, a partir do momento que eu tenho outra possibilidade e aquela faz sentido para mim e eu compreendo aquilo, aí não é mais aquela coisa terrível, não é mais aquela frustração de não conseguir resolver. Eu lembro que você foi o responsável por eu aprender função. Função, depois, assim, de eu ter passado... É porque eu aprendi função direito, e aí o que acontece é que eu conseguia resolver aquelas fórmulas absurdas, eram simplesmente uma função. E aí, quando eu entendi isso, um monte de coisa, assim, parece que as nuvens descobriram o céu, assim. Que legal. Mas ajuda muito isso, essa abordagem mais individual, assim, de cada um tem que saber o que vai funcionar para si, né? Sim, era inevitável. Mas eu fiquei feliz pra caramba, só que eu não foi, assim, uma grande surpresa, uma explosão de felicidade. Foi só tipo, não, agora eu vou ter que ir pra faculdade. E aí deu tudo errado, né? Porque aí em 2020 começou a pandemia, e aí acabou que eu só fui pra faculdade em 2021. No final do ano.